tema da aula de hoje é responsabilidade do cirurgião dentista. Responsabilidade esta civil. Primeiro, o que é uma pessoa responsável? Responsável é todo aquele que tem a responsabilidade, o dever de arcar com algum dano causado a alguém. E esses danos são causados quando nós, cirurgiões dentistas, fazemos escolhas indevidas ou não temos o devido conhecimento técnico do procedimento a ser realizado. A responsabilidade civil do cirurgião dentista ela é pautada em alguns pilares, entre eles a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, porque isso já é pacífico, no sentido de que existe uma relação de consumo entre o profissional dentista e o seu paciente, o Código Civil e o nosso Código de Ética, que pelo menos em tese normaliza condutas, conceitos, prerrogativas e as decisões a serem tomadas por nós, os cirurgiões dentistas. Quanto ao Código Civil, em seu artigo 186, ele diz que todo aquele que comete um dano comete um ato ilícito. Já o artigo 927 do mesmo Código diz que todo ato ilícito que provocar dano em alguém deve ser ressarcido. E o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor nos diz que a responsabilidade dos profissionais liberais ela é subjetiva e deve ser apurada mediante culpa. Aqui devemos abrir um parênteses para conceituar certas coisas que talvez os nossos colegas cirurgiões dentistas não tenham devido conhecimento. Primeiro, o que é responsabilidade objetiva e o que é responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva é aquela em que nós temos um agente, nós temos um dano e nós temos um nexo causal. O que é nexo causal? É o vínculo entre a conduta e o resultado. Certo? Um exemplo disso é o seguinte: você passa com o seu automóvel em uma rua, tem um buraco. Você bate o teu carro no buraco e estoura o pneu. Então existe um nexo causal entre o buraco e o estouro do seu pneu. Correto? Já a responsabilidade subjetiva, nós temos que ter o agente, nós temos que ter o dano e nós temos que ter o nexo causal e nós temos que apurar a modalidade de culpa. Certo? E quais são as modalidades de culpa do nosso ordenamento jurídico? Primeiro, nós temos a imprudência. Ocorre quando o profissional tem uma ação diversa do indicado. Ou seja, quando o profissional realiza um tratamento não recomendado. Ou, fora da nossa área, quando a pessoa ultrapassa um farol vermelho. Isso é uma imprudência. Negligência, outra modalidade de culpa, é uma omissão. É a falta de atenção. É aquela em que o profissional, o cirurgião dentista, por exemplo, iniciado um tratamento, não solicita exames complementares. E a outra modalidade é a imperícia, que é a falta de aptidão técnica, ou seja,
um profissional cirurgião dentista que não tem a devida especialização, por exemplo, em endodontia, e vai realizar um tratamento endodôntico e esse tratamento fica insatisfatório. Então isso aí é uma imperícia, correto? Bem, então já definido o que é uma responsabilidade objetiva, uma responsabilidade subjetiva, quais são as modalidades de culpa, e agora vamos para o finalmente. Primeiro, no judiciário, quando um paciente ingressa no Poder Judiciário por uma ação contra uma clínica odontológica, automaticamente a responsabilidade passa a ser objetiva. Ou seja, tem que ter um agente, tem que ter o dano e o nexo causal só. Agora, quando o paciente ingressa no Poder Judiciário com uma ação contra o cirurgião dentista, ou seja, contra nós, cirurgião dentista, pessoa física, a responsabilidade passa a ser subjetiva. Aí nós temos que ter o que, pessoal? O agente, nós temos que ter o dano, o nexo causal, e tem que ter o que? A modalidade de culpa. Ou seja, o paciente tem que provar que nós, cirurgião dentistas, agimos mediante culpa. Ou seja, se nós agimos com imperícia, com imprudência ou com negligência. Porém, ainda existe um outro pormenor aí. O Poder Judiciário, ainda, quando o paciente ingressa com ação no Poder Judiciário contra o cirurgião dentista, segundo o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, a nossa responsabilidade é subjetiva. Porém, o Poder Judiciário ainda analisa duas coisas. Se o procedimento é de resultado ou se ele é de meio. Ou seja, se o profissional dentista é responsável pelo resultado ou ele é responsável apenas pelo meio. Ou seja, você não consegue garantir um resultado ao paciente porque a especialidade não a permite. O Poder Judiciário, por exemplo, coloca a especialização de ortodontia como sendo uma especialidade de meio, ou seja, você não é responsável, ou seja, o ortodontista não é responsável pelo resultado. Aí sim se aplica de maneira global, certo? O artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Porém, mesmo sendo um profissional liberal, se você, por exemplo, está realizando um procedimento de prótese, um procedimento de estética, o Poder Judiciário entende que você é responsável pelo resultado e você tem que garantir o resultado. Se o resultado não for a contento, a responsabilidade é objetiva, ou seja, nós temos que ter apenas o agente, o dano e o nexo causal. Vocês entenderam como que é muito complexo a responsabilidade civil? Encerramos aqui então a nossa pequena explanação a respeito de responsabilidade civil. Numa próxima oportunidade estaremos falando sobre quais são os cuidados para que o profissional cirurgião dentista não incorra nesses problemas em virtude de procedimentos
ou de relacionamentos indevidos junto aos seus pacientes, evitando ações judiciais que são extremamente desgastantes no seu aspecto financeiro e no seu aspecto social e profissional. Até a próxima.